Graça e paz para o pessoal que está em casa, sejam todos bem-vindos, que esse seja um sábado marcante nas nossas vidas. A gente está iniciando uma série temática hoje, a noiva, a gente vai falar sobre a igreja. Como já adiantou o Kaique, as 3 primeiras mensagens a gente vai procurar falar sobre o que a noiva não é. E na última mensagem a gente fala sobre o que ela é. Evidente que 4 sábados eles não conseguem cobrir nem definir todo o papel da igreja sobre o que ela não é e o que ela é. Mas a gente consegue sim, biblicamente, nos aprofundar e entender esse tema tão relevante, tão fundamental para a nossa fé, para a nossa vida, principalmente nesses tempos. Amém? Vamos lá. Eu e você, o ser humano, nós fomos projetados, nós fomos planejados para vivermos no paraíso, ok? Eu e você, nós fomos idealizados, Deus ele teve todo o cuidado de preparar o paraíso para, por último, colocar a cada um de nós no paraíso. E se fosse para a gente qualificar o que faz de um lugar o paraíso, o que um lugar tem que ter para merecer o nome de paraíso? Existe pelo menos uma resposta que eu imagino que todo mundo vai concordar. Um lugar, para ser chamado de paraíso, ele tem que ter a presença de Deus. Amém? E o paraíso de Gênesis, capítulo 1, ele tinha a presença de Deus. A gente vai lendo Gênesis 1 e 2 e a gente percebe que na viração do dia, todo dia, Deus pessoalmente se relacionava com o primeiro casal e conversava com o primeiro casal. Além dessa marca, o paraíso, ele precisa ter a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, tem algumas coisas que não estão presentes no paraíso. Por exemplo, doença, fofoca, guerras. Existem coisas que não conseguem coexistir, conviver com a presença de Deus. E é justamente essas coisas ruins que não podem viver e se manter na presença de Deus que faz do lugar um paraíso. Mas aí o homem achou que só entre aspas, somente a presença de Deus não era suficiente. Aí o homem falou, opa, peraí, eu posso deixar o paraíso melhor. Eu quero ser igual a Deus. Quando o homem tenta ser igual a Deus, aí começam a entrar algumas coisas. Soberba, orgulho, arrogância, competição, concorrência, meta, lucro. E essas coisas você vai perceber muito facilmente no mundo dos negócios, das empresas. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, da concorrência, do lucro, da meta, da soberba, do orgulho, eu vou te contar só uma passagem marcante na minha curta carreira profissional. Eu ainda era funcionário da Portal Publicidade, que é aquela agência da subida da Moraes Salles para o Iguatemi. E ali nós tínhamos um cliente chamado Marquesan, que é uma empresa de Matão. Quem conhece aí a Marquesan? Levanta a mão, ó. Bastante pessoas aí, bastante gente. Era uma empresa de Matão. Naquela época, isso já vai para mais de 30 anos. Naquela época, a revista Veja, ela era um sucesso. Tem gente aqui que era assinante da Veja. Quem foi assinante da Veja aí, ó?
IAP do Parque, tá vendo? Naquela época ela era um sucesso. Para vocês terem uma ideia, a revista Veja, o anúncio de página dupla, era a segunda mídia mais cara do país. Só perdia para o espaço de 30 segundos no Jornal Nacional. Ou seja, se a Veja fosse ainda hoje a potência que ela foi, porque ela não é, ela virou um panfleto. Lembra que a Veja vinha grossona? Hoje virou uma revistinha. Ela perdeu. Perdeu assinante, perdeu venda. Abril Cultural faliu. Lembra? Mas era uma potência. A página dupla hoje da Veja, se fosse para você comprar, ela era uma revista semanal. Para você sair naquela semana, uma revista nacional, a dinheiro de hoje seria assim 1,5 milhão. Vocês estão entendendo? Da potência que nós estamos falando? E ela vinha recheada de anúncios. Faturava muito alto. E o diretor da Abril, em São Paulo, ele visitava a gente na Portal. E ele não se conformava que a Marquesan, uma potência aqui em Matão, uma empresa que está em Matão, mas tem projeção nacional, fatura milhões. Ele não se conformava que a Portal não conseguia vender uma página dupla para a Marquesan. Até que um dia, o diretor-geral da Abril veio em Campinas e falou com o diretor da Portal, que era o Guilherme já faleceu, e falou assim: Guilherme, se você me autorizar, eu gostaria de ir com você numa reunião com o dono da Marquesan. Vocês aqui na Portal não estão sabendo vender. Eu indo lá, eu vou vender. Aí o Guilherme falou: é para já. Você vai vender, para nós é bom, nós vamos ganhar comissão, o cliente é meu. Podemos ir. Marcaram, foram. Chegaram em Matão. Entraram na sala do dono da Marquesan. Um senhor baixinho, gordinho. Nada contra baixinho e gordinho. Mas era ele, o dono. Aí eles estão lá e conversa com o Guilherme, como é que está, um cafezinho e tal. Aí o diretor da Abril começa o discurso dele. Olha, eu queria dar uma rápida explanação para você sobre o que é o marketing estratégico que a sua empresa precisa. O Guilherme contando é uma delícia, porque o Guilherme ele fala que o dono da Marquesan nem olhava na cara do sujeito. Ficou assinando papel, fazendo coisa, cabeça baixa, não olhava. Aí o cara terminou o discurso dele lá de 20 minutos e ficou aquele silêncio na sala. Aí o dono da Marquesan, ele vira para ele e fala assim: você já terminou? Aí ele falou: já. Aí ele levantou da cadeira. Está a mesa aqui, ele está na cadeira dele, aqui estão os dois. A sala dele, segundo o Guilherme, era maior que o nosso templo aqui. Atrás dele, um paredão com cortina. Aí ele levanta, vai na cortina aqui e faz assim, ó. Ele abre e a cortina vai abrindo sozinha. Era uma parede de vidro. O vidro dava para o aeroporto particular dele. Atrás do vidro está o avião dele. Aí ele vira para o diretor da Abril e fala assim: ó moço, eu não entendo nada de marketing estratégico, mas eu entendo de avião. Você tem um? O Guilherme falou que ele nunca ficou tão feliz. Ele falou: pô, esse cara humilhou a gente, falou que a gente não sabia vender. Aí o cara olhou para o Guilherme e falou: Guilherme, acabou a conversa, vamos embora. Vamos. A porta ali é serventia da casa, pode ir embora. Voltaram. Isso é empresa. O cara foi arrogante, encontrou um baixinho mais arrogante que ele. É lucro, é status, é crescimento material. Quem pode mais chora menos, é concorrência, é meta, isso é empresa. E aí a gente sai do paraíso. E mesmo em pecado, Deus cria e nos oferece uma possibilidade de voltarmos a ter pelo menos relances da experiência do paraíso.
Como? Deus cria o templo. Quando ele cria o templo, no templo, o templo de Salomão famoso, lá no centro do templo, tem um espaço pequenininho chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, e ele entrava com sacrifício para o perdão dos pecados da nação, porque ali no Santo dos Santos, Deus se manifestava e era possível falar com Deus. Lembra do paraíso que tinha a presença de Deus? Então, em todo o globo terrestre, Deus estabeleceu um lugar, o templo, e no Santo dos Santos era possível experimentar a presença de Deus. Olha que, queira ou não, o templo, ele é um projeto reduzido do paraíso que a gente perdeu. E as coisas iam indo muito bem. O povo começou a entender a liturgia, a adorar, a obedecer. O povo começou a entender as coisas que Jeová pedia e determinava através do seu servo Moisés. Tudo foi caminhando. Tudo ia bem. Até que a gente chega no Evangelho de Marcos, capítulo 11. E eu queria que você ficasse em pé agora. Você que está em casa, abre a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 11. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 15 até o 18. E vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia que o Evangelho registra, quando Jesus entra no templo. Obrigado, Deus, porque a tua casa é casa de oração para todos os povos. Obrigado porque nós somos a noiva, e como noiva nos ensina e nos ajuda a sermos com honra, a sermos com dignidade. Guarda a tua igreja, Pai. Continua falando conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. Flávio Joséfo, historiador judeu, historiador romano, não judeu. Flávio Joséfo, ele conta que teve um ano, logo ali no início do século I, teve um ano que foi possível contar, na semana da Páscoa, no templo, foram sacrificadas 255 mil ovelhas durante uma semana. Para você pensar, durante uma semana, isso é no pátio dos gentios. O pátio dos gentios, gente, é o primeiro pátio quando entrava no templo, descoberto, grande. A maior área do templo era o pátio dos gentios. Além daquele pátio, quem não era judeu não podia entrar, somente os judeus. Mas no pátio dos gentios eles entravam. Imagina o que é uma semana, você sacrificando 255 mil ovelhas. O texto que eu li fala de cambistas. Cambistas, não é para você entender os cambistas de hoje, nas entradas dos estádios ou dos shows, aquele cara que tem o ingresso para te vender mais caro. Não, é o cara que cuida do câmbio. Porque na Páscoa vem gente de todas as nacionalidades com moedas diferentes, que para ser aceita no templo tem que fazer o câmbio, trocar pela moeda de Jerusalém. Então imagina o barulho.
Quem aqui já viu aquelas cenas do pregão na Bolsa de Valores em São Paulo? Não é uma confusão, não dá para entender aquilo, mas não se compara. No templo, na semana da Páscoa, você tem gente vendendo animal, gente comprando animal, gente indo sacrificar, câmbio, troca de moeda, é barulho, imagina o cheiro, o sangue. Que tipo de organização é essa? O que acontecia na semana da Páscoa? Tem gente que pega esse texto para dizer que Jesus é contra o capitalismo. Nada mais distante do que esse texto ensina para a gente. Presta atenção, Jesus ele não era contra a lei. Aliás, ele vai dizer, olha, eu vim cumprir toda a lei, cumprir toda a justiça. Jesus não é contra. Se você, por exemplo, for em Lucas 2, de 21 a 24, ali diz que Jesus ele tinha completado 8 dias de vida. 8 dias de vida é o que o Pietro completou ontem, sexta-feira. 8 dias de vida, José e Maria levam Jesus ao templo para circuncidar o menino conforme a lei. E também conforme a lei, o casal oferece um par de pombinhos para ser sacrificado. Conforme a lei de Levíticos 12, versículo 8. Então, Jesus ele vai ao templo, beber 8 dias, os pais dele cumprem a lei, ele tem que ser circuncidado porque ele é um varão. E os pombinhos que são oferecidos é para Maria, é para a purificação dela, por causa do sangue vertido no parto. Eu não vou discutir com a lei se ela é bizarra ou não, mas ele cumpre a lei. Então Jesus ele não tem problema com isso. Por que um casal de pombinho? Isso identifica que a família de Jesus era pobre. Porque se você vai em Levíticos 12, o que tem que ser ofertado é um cordeiro. Mas Levíticos 12, quando chega no último verso, fala, ó, mas se a família não tem condição de entregar um cordeiro, 2 pombinhas, que era extremamente barato. É aquela moeda que todo mundo teria para ofertar, e que para Deus vai ter o mesmo valor. Lembram da viúva pobre? A oferta dela não está em jogo o valor da moeda que ela deu, mas a sinceridade da alma e do coração dela. Então, Jesus ele não tem problema quanto à lei, ele não quer afrontar toda a obediência à lei. Quando você está na Páscoa, Joséfo contabilizou 255 mil ovelhas, mas quando você está na Páscoa, imagina as famílias que vêm de longe para Jerusalém. É muito complicado pegar um animal e levar ele na viagem. Ele pode, e acontecia, ele pode torcer a patinha. A patinha dele ficou quebrada e torta, não serve para o sacrifício. Então era mais seguro para os turistas, para o povo que vem de longe, chegar em Jerusalém e ir nas barracas que vendiam os animais perfeitos, tudo ok, pagar o preço e sacrificar. Isso acontecia todo ano, nenhum problema quanto a isso. O problema aqui, de Marcos capítulo 11, se você ler o versículo 11, diz que Jesus, um dia antes, ele foi no templo. Ele entra no templo. Nós estamos na Páscoa. Tudo que Jesus viu um dia depois, ele já viu um dia antes. É muito interessante o capítulo 11, que o capítulo 11 abre Jesus indo para Jerusalém, e Jesus dá uma ordem para os apóstolos, ó, vocês vão em tal lugar, pega um jumentinho, que eu vou entrar no jumentinho. Lembram dessa cena? Jesus entrando e o povo gritando, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem lembra dessa cena aí? Levanta a mão. Pois é, Jesus está entrando. De cara, Jesus ele já está diferenciando igreja de empresa. Eu lembro quando a gente tinha o nosso escritório num prédio comercial, todas as vezes que os poderosos chegavam, eles chegavam de helicóptero lá no heliporto, lá na Laje. Era muito engraçado. Todo mundo saía das salas para ver o helicóptero. Como se nunca tivesse visto um helicóptero. Mas era bonito ver o helicóptero chegar, pousar no prédio, treme o prédio inteiro.
E você ficava pensando, rapaz, esse cara está descendo do helicóptero, ele veio de helicóptero, eu vim de ônibus. Eu gastei 1h30 para chegar aqui, ele veio de helicóptero. Alguém aqui já sobrevoou de helicóptero? Levanta a mão, deixa eu ver. O Lu, mais ninguém? Quanto tempo foi o seu voo, Lu? 30 minutos? Eu sobrevoei por 5. Era uma filmagem. Eu tinha que ir. Pagaram. Eu estava trabalhando, não foi despesa minha. O helicóptero ele subiu reto assim, ó. Ali do Rodoanel. Tem um heliponto lá, ele subiu. A gente tinha que filmar a Serra do Mar. Quando chegou lá em cima, ele olhou para a serra e estava um monte de raio. Ele virou para mim e falou assim, seu Edmilson, o clima lá não está bom. Se você quiser, a gente aborta agora a missão. Ou a gente pode ir, eu me garanto. Eu já estava me borrando inteiro. Se você nunca andou de helicóptero, você não está perdendo nada. Você está numa bola de vidro, aquilo treme. Para você conversar com o piloto, você tem que estar de fone de ouvido, que você não ouve nada. É todo mundo de foninho. E aquilo ali, e eu tremendo por dentro. Quando ele falou assim, se o senhor quiser, a gente aborta a missão, eu falei, hoje eu sou a favor do aborto. Nesta situação, vamos abortar a missão. Aí ele foi descendo e eu me aliviando, parei de transpirar, entrei no meu carro, voltando para Campinas, liguei na produtora e falei assim, cara, nunca mais vocês me colocam nessa missão, acha outro, porque foi abortada a missão e eu não tenho agenda nunca mais para esse negócio. Empresários sobrevoam de helicóptero, chegam de helicóptero, eu tenho um amigo que diz que helicóptero, ele só tem 2 alternativas, ou ele já caiu ou ele vai cair. É a definição que ele dá para helicóptero. Então, só que Jesus ele monta num jumentinho. O que já é algo assim, Jesus ele não pediu um cavalo, um puro sangue inglês, um cavalo branco, alto e forte. Não, Jesus pede um jumentinho. Quem aqui já viu um adulto grandão montado num jumento? Quem já viu? É humilhante. É humilhante. Eu tenho um amigo que ele montou num jumentinho. Ele era muito grande, o pé dele arrastava no chão. Eu fiquei com dó do jumentinho. Mas Jesus ele entra num jumento, Jesus já está quebrando paradigmas. Ele já está dizendo, ele é o rei. E só na pessoa de Jesus cabe essas 2 personalidades. Ele é o rei, ele podia entrar com uma comitiva real, anjos tocando trombeta para ele. Ele é o rei, mas ele escolhe entrar num jumentinho no reino dele, amém? Ele é o rei que está entrando. Muito bem. O que Jesus vê, gente, no templo, quando ele vai lá no dia seguinte, porque no dia seguinte ele volta. E se você lembrar bem, no caminho para o templo tem uma figueira. E Jesus vai tentar comer um fruto nessa figueira e não tem fruto. Ele amaldiçoa a figueira. E muita gente até hoje não entende porque Jesus fez isso. Muita gente fica bravo. Muita gente fala, oh, qual a culpa da figueira? Por que Jesus fez isso com a figueira? Mas ele amaldiçoa e a figueira seca, a figueira morre. Aí ele chega no templo. Quando ele chega no templo, o texto diz que ele começa a virar a mesa dos cambistas, as cadeiras, o pessoal que vendia pombo, e ele vai expulsando todo mundo do templo. A reação dele é de fúria. O que Jesus enxergou ali, se ele não era contra a lei? O problema, gente, são as palavras que o evangelista usa. Ele usa 2 palavras que têm a ver com negócio, com empresa. Eles compravam e vendiam. Jesus ele olha e ele percebe que na casa dele virou um grande mercado, virou um grande negócio. Por exemplo, eu te falei dos turistas que vão. Você tem pombinha, que é para o pobre, mas tem o carneiro para aquele que pode pagar. Só que na Páscoa, inflacionava o preço. Poxa, deveria diminuir o preço para ajudar o povo, mas inflacionava. É a lei da oferta e da procura, isso é mercado.
Quando todo mundo quer comprar determinado produto e faz fila na loja, fica mais caro. Mas se ninguém procura, eles abaixam o preço. Não é assim? É assim que funciona, é assim que a banda toca na empresa, no mercado, nos negócios. E está tudo certo, e a gente sabe que é assim. Você paga porque você está disposto a pagar aquilo. Mas igreja não é empresa. Igreja não é empresa. Amanhã a gente estava esperando um bazar. Cadê o Ailton? O Ailton está aqui? Deve ter descido. Estava esperando um bazar. O bazar foi adiado por causa de um problema específico de saúde de alguém. Mas o que é o bazar que a gente faz? A gente procura doar coisa legal para ser vendido num precinho. Agora, você não ficaria muito chateado? Por exemplo, eu acho que eu devo ter entregue 1 ou 2 ternos. Se eu for no bazar e eu ver o Ailton vendendo esse terno por R$ 1.500, eu vou falar, hã? Não vai estar errado? E com certeza não vai estar esse preço. Eu lembro de um bazar que a gente fez, que eu doei uma televisão. A minha televisão não entrou no bazar. Na calçada o pessoal estava brigando e dando tapa. A televisão estava boa, não tinha problema nenhum. R$50. É minha, é minha, é minha, é minha. Eu falei, vamos fazer um leilão. O que está acontecendo ali é que Jesus olha e fala, não, peraí, gente. Vocês vão ter lucro absurdo em cima do povo. Então Jesus, ele fica indignado com o que está acontecendo e a bagunça que está acontecendo. E essas palavras, compravam e vendiam, elas não combinam com igreja, elas combinam com empresa. Jesus usa um vocabulário empresarial. Aí, se você manteve a sua Bíblia aberta, depois que ele fala tudo isso, chega no versículo 17 e vai dizer assim, ó, e os ensinava dizendo, porque até aqui no versículo 16, Jesus ele agiu, ele fez e assustou todo mundo. Mas agora ele vai falar, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Presta atenção, Jesus, quando ele pega a palavra, ele cita 2 textos bíblicos. O primeiro é Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lá em Isaías, e aqui que eu digo 2.000 anos atrás, no templo, Jesus ele está reforçando a mensagem do profeta Isaías. A casa de Deus, ela não é só para judeus, ela é para todos os povos, ou seja, é para os gentios. Ou seja, Jesus ali, ele estava abençoando os turistas que vinham de leva. Muita gente em Jerusalém na Páscoa. Muita gente. Então Jesus, ele está dizendo, peraí, a gente precisa abençoar os povos, não explorar os povos. E quando ele diz, mas vocês fizeram dela covil de ladrões, ele está citando Jeremias 7:11. O que é covil? Covil é uma cova habitada por animais ferozes. Então Jesus está falando, peraí gente, aqui é casa de oração, e vocês fizeram dela um covil que abriga animais ferozes, que são contra gente, contra pessoas. Então Jesus está indignado com todo esse comércio, com tudo que ele está vendo na casa dele, no templo. Quem são os animais ferozes? Aí Jesus vai ficar claro aqui na sequência da narrativa. O versículo 18. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Amém? Presta atenção no que está acontecendo. Os animais ferozes, covil de ladrões, ele dá nome, são escribas e sacerdotes. Hoje, a gente convive num ambiente, num contexto social e cultural, que infelizmente, nós temos muitas igrejas e templos que são empresas e funcionam como empresas. E elas ou são
porque os seus líderes estão permitindo elas serem. Então Jesus, o texto aqui, não é Jesus que fala, mas o evangelista dá nome para quem formou o covil de ladrões dentro do templo: escribas e fariseus. Aí você viu que no texto, no verso 18, eles se reúnem para ver como eles podem destruir Jesus. Então vamos começar a pontuar. Empresa. A visão da empresa é: eu preciso destruir a minha concorrência. Não é só vencer. Empresas soltam rojões e ficam felizes quando o seu concorrente vai à falência, porque ela vai ter mais mercado, ela vai lucrar mais. Essa é a real. E está tudo certo, eu estou falando do mundo dos negócios, mas eu não posso pegar o mundo dos negócios e querer trazer e aplicar na igreja. Então, no mundo dos negócios, eu quero destruir meu concorrente. No mundo da noiva, no mundo da igreja, eu quero unir os diferentes para sermos uma só família. Amém? Se você ler no capítulo 11, o versículo 28, os escribas, os fariseus, eles vão perguntar: com que autoridade você fez isso? Porque Jesus entrou arrepiando. Jesus entrou mandando a real. Ele entrou virando mesa, expulsando os vendilhões do templo. Aí eles: com que autoridade você faz isso? No ambiente da empresa, você precisa de documento, de autorização, de requerimento. Você precisa de atestado. No ambiente da noiva, da igreja, você precisa de inspiração. Você precisa da direção do Espírito Santo. Você precisa da unção de Deus. Então, o ambiente de empresa e o ambiente da noiva são ambientes muito diferentes. No ambiente da empresa, o texto vai deixar para a gente, aí no versículo 18, que eles têm medo de Jesus. Eles são o poder, eles estão no poder, eles mandam, mas eles têm medo de Jesus. E o medo que eles têm de Jesus é porque o povo está com Jesus. É por isso. Portanto, no ambiente da empresa, eu tenho um manual de conduta. No ambiente da empresa, eu tenho que bater ponto. Eu tenho o dia do meu salário. Eu tenho o dia do meu vale. Eu tenho hora para chegar e hora para sair. Eu tenho tempo para almoçar. Eu tenho que cumprir essas regras. E está tudo certo. Eu não estou falando que está errado. A empresa, no contexto dela, ela tem que ter essas normas. Mas na igreja não. Na igreja não. Aí eu posso pegar padrões e princípios empresariais e tentar trazer para a igreja? Eu posso até a página 3. Mas o livro tem 1.500 páginas. Evidente que eu preciso ter ordem. O culto começa às 10h30, não começa às 10h40. Mas aí um dos garotos da transmissão chega às 10h40. Você vai crucificar o menino porque ele chegou 10h40 e vai perder a ovelha por causa disso? Você vai dar aviso prévio para ela e mandar ela embora? A batida da bateria pede uma virada, o Tiago dá 2. Aí você fala assim: quem entende? Quem não entende vai achar que foi lindo. Mas quem entende fala assim: ele não ensaiou. Que é uma prática do Tiago não ensaiar. Amém, Tiago? É brincadeira, com ele eu posso brincar. Se fosse outro baterista eu já ficava na minha. Vai que eu apanhe. Mas eu sei o tanto que esses meninos ralam.
Todos eles têm história, todos eles têm família, todos eles têm uma agenda, todos eles têm sonhos, necessidades, fraquezas, demandas. Todos eles têm diferenças, têm problema de saúde, têm lutas que eles enfrentam. Cada um deles aqui tem um nível de maturidade. Eu não posso exigir da Dodô, que está ali, a mesma coisa que eu exijo da Tal, da minha nora. Não dá para eu exigir da Dodô o que eu espero da Kátia. São níveis diferentes de maturidade. Mas eu preciso ter a visão que isso aqui é igreja, não é empresa. Tem diáconos que talvez você fale assim, nossa, tal diácono faz tempo que não atua, não faz nada. Fique em paz, irmão. Eu sei o que está acontecendo como pastor. E eu sei que esses diáconos precisam da nossa oração. Eles não são folgados. Mas aqui é igreja, não é empresa. Aqui a gente não manda a gente embora e dispensa. Isso é igreja. Isso é lugar onde as pessoas estão buscando santificação e querem se salvar, amém? Isso é diferente. É a noiva. Aí, na empresa, então, tem manual. Tem CIPA. Sabe CIPA? Já faz 385 dias que ninguém sofre um acidente de trabalho aqui. CIPA. Imagina. Como é que eu vou falar? Já faz 385 dias que ninguém derrama um pouquinho de café no nosso café da manhã. Não tem esse dia. Todo sábado alguém derrama. O povo crente é um povo de um equilíbrio meio esquisito. Não dá para fazer isso. Não dá. Estou vendo a Maninha sentada ali. A Maninha por muitos anos liderou cozinha aqui na IAP do Parque. Maninha, cozinheiro também fura, não fura? Você combina, escala, o cozinheiro não chega, o cozinheiro não vem. O cozinheiro erra no sal, não erra? Oh, ela falou sim, oh. Mas nós precisamos comer. Nós vamos pegar os cozinheiros da IAP do Parque e falar assim, não serve. Vocês não são profissional. E não são. Lurdinha está aqui na minha frente. Lurdinha formou um monte de gente que está aqui nessa igreja. Ministério infantil aqui embaixo. A Lurdinha nunca ganhou para fazer o que ela fazia. A casa dela, durante os anos que ela serviu no Ministério Infantil, a cada dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, devia virar uma bagunça a sua casa, né, Lourdes? Com fantasia, cenário, teatro e tal. E o Nelson amando. Eu sou marido, viu, Nelson? Eu sei como é que funciona. O Nelson apaixonado. Ai, Lourdes, meu sonho é isso na minha casa. O Nelson, ele vem de um ambiente institucional, profissional, de banco. Tem muita regra, não tem, Nelson? Então ele está acostumado com regra. As coisas têm que funcionar, tem que ser fiel, tem que ser correto. Mas aí ele casa com a Lourdes, cara. E por que que ele nunca se opôs a Lourdes? Porque o Nelson entendeu que na casa dele aqui não é empresa, aqui é igreja, é a noiva. A noiva atrasa, a noiva não chega. A noiva, sabe, eu já vi noiva cair Coca-Cola no vestido branco. Presta atenção, noiva. E aí, caiu Coca-Cola. Ai, não vou casar mais. É isso? Não, é a noiva, gente. A noiva sempre vai estar linda. Amém? Não importa, a noiva está linda. Eu costumo falar que a IAP, das igrejas que tem por aí, é a mais feinha. Eu costumo falar que se tiver um galinheiro, aquelas galinhas tudo gordona, bonita, peluda, peluda não, penosas. A IAP, então você tem uma galinha bonitona lá, é uma presbiteriana, uma batista, tem uma católica ali, tem tudo umas galinhas bonitas. A IAP é uma galinha magrinha, falta umas penas, ela manca. Eu ia falar banguela, mas não tem dente. Mas é o seguinte, a nossa igreja pode ser essa galinha que eu te falei do galinheiro, mas bota um ovo.
incomparável. Incomparável. E eu sei que o noivo olha para a nossa igreja e fala: é a minha noiva, ela é linda. Amém? Então presta atenção. Covil de ladrões. Por que é que Jeremias usa essa expressão? Porque o povo ia para o templo e achava que com a liturgia pública dava para ocultar os seus pecados secretos no dia a dia. Então ele usa essa expressão, covil de ladrões. Jesus está falando para aquela geração: peraí, vocês acham que vocês vão me impressionar com esse monte de animal sendo sacrificado? Vocês acham que vocês vão me impressionar porque vocês estão no templo? Não, eu conheço a vida de vocês. Aqui é casa de oração para todos os povos e vocês estão fazendo acepção de pessoas. Vocês fizeram dela um covil de ladrões, mas aqui é a noiva. Para a gente caminhar, vamos falar da figueira? Vamos entender a figueira? Porque está tudo, essa história do templo, quando Jesus entra e vira as mesas, ela está tipo um sanduíche. Antes de Jesus chegar no templo, ele amaldiçoa a figueira. Quando eles saem, presta atenção, um dos apóstolos fala: mestre, ó a figueira, ó, morreu, secou. No Oriente Médio, naquela época, e ainda hoje, as figueiras, quando elas estavam no início da estação, na primavera, elas tinham muita folhagem, elas ficavam lindas. E ela tinha, durante 2 ciclos, 2 tipos de frutos. O primeiro, que é o segundo que vai aparecer depois, é o figo propriamente dito. Mas no início, quando ela estava super, com uma folhagem magnífica, você chegava nela e nos galhos era repleto de pequenos nódulos. E segundo o pessoal que já provou esses nódulos, eles eram suculentos, gostosos, deliciosos, e todo mundo era apaixonado. Tinha gente que gostava mais dos nódulos do que dos figos. Os turistas, os viajantes que iam para Jerusalém, todos viam essas figueiras, já iam perto para pegar e ficavam ali comendo. Quando você chegava perto de uma figueira que tinha essa folhagem, mas não tinha nenhum nódulo, todo mundo sabia que essa figueira estava doente e perto de morrer, porque ela não tinha utilidade. Vem comigo. Jesus, um dia antes, ele foi no templo. Ele viu a bagunça. Ele agora, um dia depois, ele está indo para o templo, e ele sabe o que ele vai fazer quando ele chegar no templo. Ele usa a figueira como uma parábola, como uma metáfora. Jesus, ele amaldiçoou uma figueira que já está doente, que vai morrer e que ela não produz nada. Jesus está dizendo assim: toda figueira que não tem função, ela não tem utilidade, ela está para morrer, ela vai morrer, acabou. E aí Jesus chega no templo e diz para aqueles caras: olha, a função do templo foi perdida, vocês não estão mais cumprindo com a função do templo como igreja, isso aqui virou empresa, e quando perde a função, morre, acaba, porque não cumpre a função para a qual veio a vida, que é para glorificar ao Senhor Jesus, amém? Então igreja, gente, é para isso. Igreja é lugar de gente pecadora. Nós não somos empresa, a gente não tem meta, a gente não tem lucro, a gente não tem estratégia para combater a concorrência, a gente aqui prega o Evangelho. E por que que o povo estava do lado de Jesus? Porque se maravilhava da sua doutrina. Doutrina sempre foi bênção, doutrina sempre foi razão de vida, razão de fé. Deixa eu te falar algumas empresas poderosas que tinham metas, planejamentos, elas tinham sede de acabar com a concorrência, são empresas que fizeram muito sucesso, tinham muitos funcionários. Eu vou falando, você só vai falando sim aí se vocês conhecem essa empresa. Sears, Mesbla, Mapping, Bamerindos, 100% vídeo. Acabou tudo, gente. Essas empresas foram poderosas, lucrativas, deixaram seus donos milionários, mas elas quebraram, elas faliram. Todas essas empresas quebraram. Posso te dar uma notícia?
aqui de Campinas, a IAP do Parque, a noiva de Cristo, continua de pé e viva, com as suas portas abertas. Aqui não é empresa. Enquanto Deus me colocar como pastor dessa igreja, nós não seremos empresa. Aqui eu quero que seja expressado. E quando eu digo com temor. Eu quero que seja expressado aqui manifestações da noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Cristo. A gente precisa abraçar quem entra. E eu termino com essa cena. Termino a minha reflexão com a cena da noiva, que eu acho impressionante, aqui na IAP do Parque. Quem nunca percebeu, e eu sei que tem gente que já percebeu, todo final de culto na oração eu mando abraço, não mando? Se não sou eu, o pastor que está aqui, manda abraço. A gente só não manda quando esquece. É raro esquecer, mas a gente esquece. Mas é igreja, vai perdoando, não é empresa. Mas não tem um culto que termine, que eu estou aqui em cima. O Isaac está ali, ó. Se o Isaac está aqui no templo, o culto termina, eu estou colocando o microfone aqui, eu viro, o Isaac aparece na minha frente, porque ele sai dali, a primeira coisa que ele faz, ele quer me dar um abraço. Isso me emociona porque autistas, como o Isaac, isso eu aprendi lendo livros de ciência, e os pais já confirmaram, autistas, não é a gente que escolhe ele. O autista é quem escolhe quem ele quer. Então o Isaac, nas dificuldades dele, ele me escolheu. Ele já virou para Edir e para o Sidney, olha, quando eu for casar é o pastor Ed. A gente vai orar. Então o Isaac, do jeito dele, da forma dele, ele manifesta para mim o que é a noiva de Cristo. A noiva abraça, a noiva ama, a noiva, ela toma iniciativa, ela dá um passo, ela vai ao encontro. Que a gente não perca de vista isso. Nós não somos uma empresa, não temos vocação para ser, não pretendemos ser. Mas a gente pode sim chegar aqui nesse lugar e aqui se manifestar um pedacinho do céu, do paraíso, um lugar onde Deus fala e se manifesta. Amém? Vamos ficar em pé, pessoal da música. Enquanto o pessoal da música está chegando, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, glorificado e exaltado é o Teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse instante. Obrigado, Deus, pela Tua igreja aqui nesse lugar. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua casa. Obrigado, Deus, porque, ainda que de forma não tão profunda, Pai, porque é tão difícil se aprofundar na Tua palavra, mas eu quero Te agradecer porque a gente, ainda que como crianças na fé, a gente compreende que nós somos a noiva do Cordeiro. Pai, que o Teu Espírito Santo nunca falte, que o Teu Espírito Santo traga avivamento para a noiva aqui, Pai. Que a gente possa, Senhor, subir grandes alturas, com a Tua ajuda, com a Tua bênção, com a Tua proteção. Pai, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua ação e da Tua graça sobre nós. Nós dependemos da Tua misericórdia. Nós dependemos da Tua proteção como o noivo e o mantenedor da casa. Nós dependemos, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, o lucro que a gente quer ter é o lucro da salvação, é o lucro do perdão, é o lucro da fé, é o lucro do amor, Pai. Abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos, abençoe os consagrados dessa igreja, abençoe a moçada dessa igreja,
Abençoe aqueles que estão amuados, ó Senhor, que estão chateados, entristecidos por qualquer motivo. Isso aqui é noiva, isso não é empresa. Em nome de Jesus, leva o consolo do Espírito Santo. Anime e encoraja os teus filhos, encoraja o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que a gente cumpra a missão dada, Senhor, a Abraão. Sê tu uma bênção. Nós queremos ser bênção nessa cidade, Pai. Bênção para as nossas famílias, para aqueles que ainda não se achegaram a Ti. Mas continua conosco, ó Deus. Nos ajuda e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém.